Olá, seja bem-vindo a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje o tema é daqueles que, mexem com a cabeça. A providência divina. Oi, é verdade. Recebemos uns trechos, assim, bem densos de um texto teológico, né? E levanta umas questões. Até onde vai o controle de Deus sobre o universo? E como ficam nossas ações, nossa liberdade, nisso tudo? Exatamente. É um tema complexo. A missão aqui é tentar destrinchar essas ideias, buscar um pouco de clareza, sabe? Achar aqueles momentos de entendi. Isso aí. E o ponto de partida do material é definir a providência divina como esse envolvimento contínuo de Deus com tudo o que ele criou, sabe? Basicamente em 3 pontos principais que a gente vai explorar. Certo. Primeiro, manter a existência de tudo, que é a preservação. Depois, agir junto com as ações da criação, a cooperação, e, por fim, direcionar tudo para os seus propósitos, que seria o governo. Ok, vamos por partes, então. Começando pela preservação. Pela preservação. A ideia, então, é que Deus não só criou tudo, deu o start, Isso. mas continua segurando as pontas a cada instante. Isso. O texto até menciona Hebreus 1, verso 3, que Cristo está sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E parece que dá uma atenção para a palavra grega original, né? Ferrou. Sim, fero. O material destaca isso. Porque não é só um segurar passivo, sabe? É mais como carregar, um controle ativo, dinâmico. Entendi. Um carregamento ativo. Exatamente essa a leitura. E aí Colossenses 1,17 vem para reforçar. Nele tudo subsiste. A lógica é bem direta, assim. Se essa ação sustentadora de Deus parasse, Já era. o universo deixaria de existir. Simples assim. E não é só existir, mas as propriedades das coisas, sabe? A água continua sendo água, a gravidade funciona do jeito que funciona. As leis da física. As leis da física operam porque Deus está continuamente preservando a natureza e as características que Ele mesmo estabeleceu. O texto cita Neemias 9,6, Atos 17 e 28. Ah, sim. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa mesma. Para fundamentar essa visão de Deus como o sustentador ativo, constante da realidade. É a base de qualquer ordem que a gente observa, né? Faz sentido. Não é uma máquina que Deus ligou e deixou funcionando sozinha. E ele está ali sustentando. Ok. Preservação, entendido. Agora, vamos para cooperação. Aqui o negócio parece que complica mais, né? Aqui a coisa fica um pouco mais intrincada, sim. O material fala que Deus coopera com as coisas criadas em cada ato e ainda direciona as propriedades inerentes delas. Isso soa quase como um controle total, não. É aqui que entra um conceito-chave que o texto apresenta, a tal da causalidade dupla. Causalidade dupla. O que seria isso? A ideia é assim, pode parecer estranha no começo, mas é que um mesmo evento, pode ser, e segundo o texto, frequentemente é 100% causado por Deus e 100% causado pela criatura ou pelo processo natural, só que em níveis diferentes. 100% Deus, 100% criatura. Como assim? Níveis diferentes. Deus seria a causa primária, sabe? A origem, quem planeja, quem direciona. Muitas vezes invisível para nós. E a criatura, ou o processo natural, seria a causa secundária. Aquela que a gente observa, estuda, que a ciência consegue descrever. Tá. Causa primária divina, causa secundária. Natural ou humana. É denso. Ajuda a gente a visualizar isso. O texto dá exemplos. Como funciona na natureza. Sim, o texto traz vários exemplos da Bíblia. Pensa no clima, por exemplo. Chuva, sol. Isso. Salmos, Jó, falam que Deus envia a chuva, a neve, o granizo, comanda os ventos, sabe? Salmo 104 diz que Deus faz crescer o pasto pro gado. Jó 38 fala de Deus guiando as constelações. Mateus 5, que Deus faz o sol nascer sobre bons e maus. Ok, mas a gente tem a meteorologia, a biologia. Exato. Nós temos as explicações científicas para tudo isso. As causas secundárias são conhecidas, estudadas. Mas, segundo a interpretação do texto, a Bíblia consistentemente atribui a ação fundamental à causa primária por trás desses processos a Deus. Entendi.
A ciência descreve o como observável e essa teologia aponta para o quem por trás do como. E essa lógica vale para tudo, animais também. Sim, a lógica é aplicada de forma bem consistente. O Mateus lembra de Mateus 6, né? Jesus falando que o Pai Celestial alimenta as aves. E Mateus 10, que nenhum pardal cai por terra sem a permissão do Pai. Nossa, nenhum pardal? Pois é, de novo, a gente pode descrever a biologia, a cadeia alimentar, um acidente, as causas secundárias, mas a causa primária, segundo essa visão, é atribuída à vontade e ação de Deus. E eventos que parecem pura sorte, tipo jogar uma moeda, um sorteio, o acaso. Até isso. O texto pega esse exemplo, o lançamento de sortes. Pra gente parece o máximo da aleatoriedade, né? Total. Mas aí vem Provérbios 16:33 e diz: a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Nessa perspectiva, nem o acaso é realmente acidental do ponto de vista de Deus. Uau, isso é forte. Se vale para a natureza, animais, até para o acaso, o próximo passo é a vida humana, né? O texto aplica essa cooperação divina a tudo que a gente faz e vive. Olha, pelo que o material apresenta, sim, e de uma forma bem ampla. O texto junta várias passagens sobre o nosso pão de cada dia, sabe, Mateus 6, a duração da nossa vida, Salmo 139, cada passo que a gente dá, Provérbios 16, Jeremias 10, nossos sucessos, nossos fracassos, Salmo 75, até nossos dons, talentos, 1 Coríntios 4. E vai mais fundo ainda. Nossas decisões, vontades. Exato. Chega aí. Salmo 33 diz que Deus forma o coração de todos eles, os homens, e considera todas as suas obras. E tem Filipenses 2:13, que é bem direto, né? É Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Essa ideia de Deus cooperando em tudo, até nos nossos desejos. Bom, isso leva direto para a pergunta mais difícil, né? Que o material tem que enfrentar. Sem dúvida. E quanto ao mal? Exato. A grande questão. Se Deus coopera em tudo como causa primária, como o texto lida com o mal? Ele coopera com atos maus? Isso não faria de Deus o autor do pecado? Moralmente responsável. Aqui a tensão fica palpável. Fica muito palpável. E essa é a questão mais crítica mesmo. O material não tenta, passar pano. Pelo contrário, encara de frente os exemplos bíblicos que são conhecidos por serem difíceis. Tipo quais? José, Faraó, Jó, a própria crucificação, para mostrar como essa visão da providência lida com o problema do mal. A chave, segundo o texto, é sempre manter a distinção. Causa primária é Deus, com um propósito bom mesmo que a gente não entenda. Causa secundária é a criatura, agindo com intenção má e sendo responsável por isso. O exemplo de José que você citou, os irmãos agem mal, vendem ele, maldade. Mas José depois fala, Deus me enviou para salvar vidas, vocês intentaram o mal, mas Deus tornou em bem. É isso. Exatamente. A ação dos irmãos foi voluntária, má, cheia de ódio e inveja. Eles são culpados. Mas, na visão maior, Deus estava usando aquela maldade deles para cumprir um propósito bom, que era salvar a família e muitos outros da fome. Causalidade dupla em ação. Mas ainda parece que Deus está usando o pecado deles. E com o faraó, o texto do Êxodo fala que Deus endureceu o coração do faraó, várias vezes. Isso é ainda mais complicado. É complicadíssimo. E o texto encara isso. Diz que tanto a afirmação Deus endureceu, quanto a afirmação Faraó endureceu o próprio coração são verdadeiras, simultaneamente. As duas? As duas. Deus, como causa primária, age para endurecer, talvez retirando alguma graça que impediu o Faraó de ser totalmente teimoso, ou talvez fortalecendo a teimosia que já estava lá, não sabemos o como exato, mas o propósito divino, segundo Paulo, lá em Romanos 9, era demonstrar seu poder através dessa resistência. E o faraó? O faraó, como causa secundária, age voluntariamente na sua rebeldia. Ele quer resistir, ele é moralmente responsável e culpado por isso. Mas a ideia de Deus ativamente endurecendo o coração gera muita dificuldade, né? Parece injusto.
Como o texto lida com isso, além de dizer que serve ao propósito de Deus? Basicamente, o texto aponta para a soberania de Deus, como Paulo faz em Romanos 9, né? Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. A questão da justiça é respondida dizendo que Deus, como Criador, tem o direito de fazer o que ele quer com a sua criação, e que os padrões de justiça dele podem não ser totalmente compreensíveis para nós, que somos criaturas. A ênfase recai na glória e no poder de Deus sendo demonstrados. Entendi. É um ponto de aceitação da soberania mesmo sem entender tudo. E o caso de Jó? Jó também é um exemplo forte. Ele perde tudo: filhos, bens, saúde, por causa de saqueadores, que são homens maus, por influência direta de Satanás e por desastres naturais, tipo um vento forte. Causas secundárias bem claras, né? Claríssimas. Mas qual a reação de Jó? Ele diz: "O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor." Ele atribui o resultado final a Deus. E o texto bíblico elogia Jó por não ter culpado a Deus indevidamente. Ele reconhece a mão de Deus por trás das causas secundárias. E o exemplo final, o mais extremo? A crucificação de Jesus. O ápice dessa tensão toda. O material usa Atos 4. Os apóstolos orando e dizendo que Herodes, Pilatos, os gentios, o povo de Israel, todos se uniram para fazer contra Jesus o que a mão e o conselho de Deus tinham predeterminado que acontecesse. Predeterminado. Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Mas logo em seguida, ele acusa a multidão: "Vós o matastes crucificando por mãos de iníquos." Então, de novo, a mesma lógica. A mesma lógica. Para o autor do texto, é a prova final. O pior ato da história, claramente pecaminoso por parte dos homens, estava dentro do plano soberano e bom de Deus para nossa salvação. Causa primária: Deus com propósito bom. Causas secundárias: homens com intenções más e culpados por elas. Certo. Diante desses exemplos todos, o material tenta tirar algumas conclusões sobre Deus e o mal, né? Sim, ele sistematiza alguns pontos importantes. Primeiro, Deus usa todas as coisas, inclusive os atos maus das criaturas, para cumprir seus propósitos bons e para sua glória. Isso pode incluir a glória de punir o mal justamente. Ok. Ponto 1. Segundo, e isso é fundamental, Deus nunca comete o mal e não pode ser culpado por ele. Tiago 1,13 é citado como decisivo. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. A culpa moral pelo pecado é sempre, sempre da criatura. Sempre da criatura. Entendido. Terceiro, as criaturas morais, nós, os anjos caídos, somos responsáveis pelas nossas escolhas más voluntárias e somos justamente julgados por elas. Ok. Quarto, o mal é real. Ele é contrário à vontade revelada de Deus e a gente deve odiar e resistir a ele. Nós não temos a permissão de fazer o mal esperando que Deus transforme em bem. Essa é uma prerrogativa divina. Não podemos ajudar Deus fazendo mal. De jeito nenhum. E quinto, finalmente, um reconhecimento da nossa limitação. A parte do mistério. Exatamente. Peço conclui essa parte citando um teólogo, Louis Berkhoff, admitindo que a forma exata como Deus ordena ou permite o mal usa isso para os seus fins, sem ele mesmo ser o autor ou cúmplice moral. Enquanto mantém a gente totalmente responsável pelas nossas ações voluntárias. E isso, no fim das contas, permanece um mistério para nossa compreensão finita. É um ponto onde a teologia diz: ok, até aqui a gente consegue ir com a razão, daqui para frente é confiar na grandeza de Deus. Ufa. Essa parte da providência e o mal é intensa. Mas nos joga direto em outra questão crucial. Se Deus tem todo esse controle, essa cooperação, até usando o mal para os seus fins, onde fica a nossa liberdade? A gente escolhe de verdade? Ou somos só marionetes num palco cósmico, seguindo um roteiro? Não tem um risco real de cair no fatalismo, tipo, deixa rolar, já tá tudo decidido mesmo? Essa é uma preocupação super legítima e o material aborda ela de frente.
faz uma distinção importante sobre o que significa livre-arbítrio. O texto rejeita uma ideia de liberdade absoluta, sabe? Como se a gente pudesse ser totalmente independente do controle, dos planos, da influência de Deus. Tipo, sermos deuses de nós mesmos? Exato. Com base em passagens como Hebreus 1:3, que fala que ele sustenta tudo, e Efésios 1:11, que diz que Deus faz tudo segundo o conselho da sua vontade, essa independência total é vista como incompatível com o fato de sermos criaturas. Uma criatura, por definição, não é absolutamente livre do Criador. Ok, se não temos liberdade absoluta, que tipo de liberdade o texto diz que a gente tem? O que ele afirma é que existe uma liberdade criatural, ou liberdade voluntária. O que isso quer dizer? Que somos capazes de fazer escolhas reais, que vêm dos nossos próprios desejos, do nosso caráter, sem sentir uma força externa obrigando a gente naquele momento, sabe? A gente sente que a escolha é nossa. Isso. E essas escolhas têm consequências reais para essa vida e para a eternidade. Nesse sentido específico, de agir voluntariamente, de acordo com nossa natureza e desejos, o texto afirma que temos, sim, livre-arbítrio. E argumenta que essa liberdade voluntária é perfeitamente compatível com a providência detalhada de Deus. Compatível. Como? A ideia é que Deus opera de um jeito tão perfeito, tão soberano, que as nossas vontades e as nossas escolhas são exatamente os meios pelos quais ele executa os planos dele. Não é que ele anula a nossa vontade, ele a direciona ou a utiliza dentro do seu plano maior. E dentro dessa visão, as nossas ações não só importam, elas são cruciais. Por quê? Primeiro, porque somos responsáveis por elas. A responsabilidade volta. Volta, contudo, Deus nos considera responsáveis, nossos atos têm consequências reais, eternas, vamos prestar contas por eles. A soberania de Deus não cancela a responsabilidade humana, pelo contrário, ela a estabelece. Nossas ações acontecem dentro do plano dele e ele nos julga por elas. Então, em vez de anular a responsabilidade, a soberania divina meio que a utiliza. É isso, exato. Nossas ações são vistas como os meios que Deus ordenou e usa para alcançar os fins dele. Pense em coisas práticas do dia a dia. Se você cuida da saúde, a tendência é viver mais. Se estuda para a prova, a chance de passar aumenta. Se trabalha, consegue o sustento. São causas secundárias que Deus estabeleceu para produzir certos efeitos. E não agir também é uma escolha, é um meio. Com certeza. Não agir também é uma ação ou inação que tem consequências. E é um meio que Deus pode usar dentro do plano dele para um resultado diferente. Nossas decisões, nossas ações são o tecido da realidade que Deus está tecendo, entende? Entendi. E a oração? Como ela entra aí? É uma ação real ou é só para a gente se sentir melhor? O material destaca a oração como um meio de ação muito específico e poderoso que Deus instituiu. Tiago 4 diz, nada tendes porque não pedis. João 16 nos encoraja, pedi e recebereis. A oração é apresentada como uma causa secundária real, é um dos meios que Deus ordenou para que a vontade dele seja feita aqui na terra, para que as coisas mudem. Não é só um desabafo, é um diálogo com consequências reais no plano de Deus. Isso muda bastante a perspectiva sobre orar. Então, a conclusão prática dessa doutrina toda não deveria ser a passividade, o fatalismo. Eu vou ficar esperando Deus fazer. De jeito nenhum, segundo o texto. A ênfase é que o entendimento correto da providência deveria levar a uma combinação dinâmica. Por um lado, uma confiança profunda, paz, paciência, sabendo que Deus está no controle de tudo, que o plano dele vai se cumprir. Confiança. E por outro lado, ação responsável, diligente, engajada, usar os meios que ele nos deu, trabalho, estudo, planejamento, cuidado com os outros, relacionamentos e, crucialmente, a oração. Confiar em Deus não é cruzar os braços, é agir com a força
e a sabedoria que ele dá, sabendo que o resultado final está nas mãos dele. Uma combinação de descanso na soberania e diligência na nossa resposta. Faz sentido. Agora, é bom a gente lembrar, né, como o próprio material aponta, essa visão de um controle providencial tão detalhado, que a gente geralmente associa com a teologia reformada ou calvinista, Sim. não é a única visão dentro do cristianismo. Tem outra corrente importante, a arminiana, que vê as coisas um pouco diferente, principalmente nessa questão da liberdade humana. Sim, é fundamental ter isso em mente. O texto dedica uma parte para apresentar e dialogar com a visão arminiana. Porque, de fato, nem todo mundo concorda com essa ideia de causalidade dupla aplicada a todas as nossas escolhas. A perspectiva arminiana, para resumir bem, coloca uma ênfase muito maior na liberdade da vontade humana como sendo incompatível com Deus determinar previamente cada escolha nossa. Incompatível. Por quê? Para eles, para uma escolha de ser de verdade livre e para a gente ser moralmente responsável por ela de um jeito autêntico, essa escolha não pode ter sido causada ou pré-ordenada por Deus em todos os detalhes. A preocupação principal é proteger a nossa agência, a nossa responsabilidade moral genuína. E quais são os argumentos que eles usam para dizer que é incompatível? O texto menciona? Menciona, resume os pontos principais que os arminianos levantam contra a visão calvinista. Basicamente, 4 objeções. Primeira, eles dizem que esses textos da Bíblia que falam de um controle divino tão detalhado são interpretações forçadas ou se referem só a casos especiais, não à regra geral de como Deus interage com a nossa liberdade. Ok, seriam exceções, não a regra. Isso. Segunda objeção. A visão calvinista, ao dizer que Deus ordena tudo, incluindo atos maus, acaba inevitavelmente fazendo de Deus o autor do pecado, o que seria teologicamente inaceitável. A questão da culpa de Deus pelo mal. Exato. Terceiro, eles argumentam que escolhas que são causadas ou determinadas por alguém de fora, mesmo que seja Deus, não podem ser consideradas escolhas reais ou livres, no sentido pleno da palavra. Para ser livre, tem que ter a possibilidade de escolher diferente, sem determinação externa. E a quarta objeção? A quarta é prática. Dizem que o calvinismo leva, logicamente, ao fatalismo e à passividade. Se já está tudo determinado, para que eu vou me esforçar? Enquanto o arminianismo, ao enfatizar a nossa liberdade, incentivaria a responsabilidade, o esforço, a ação moral, a evangelização. Entendi as objeções. E como o texto que defende a perspectiva calvinista responde a esses pontos? Bom, a resposta na linha do material seria mais ou menos assim. Para o ponto 1, sobre os textos serem exceções, argumenta-se que eles são muitos, são variados, e incluem declarações bem gerais, bem abrangentes, como Hebreus 1:3, Efésios 1:11, Provérbios 16:33. Não dá para dizer que são só casos isolados. Ok. E sobre Deus ser culpado pelo mal? Para o ponto 2, a resposta é que a Bíblia consistentemente ensina as duas coisas. A soberania e a ordenação de Deus sobre tudo, inclusive sobre eventos que envolvem pecado humano, como a gente viu na crucificação em Atos 2 e 4, e a nossa plena responsabilidade moral, sem nunca culpar a Deus pelo mal. A tensão está lá na Bíblia e a visão calvinista tenta manter essa tensão, enquanto acusa o arminianismo de resolver a tensão sacrificando a soberania detalhada de Deus para proteger a liberdade humana. Entendi. Manter a tensão bíblica. E sobre as escolhas não serem reais se forem determinadas? Para o ponto 3, a resposta é que essa ideia de que uma escolha determinada não pode ser real ou livre, no sentido de voluntária e responsável, é vista como uma definição filosófica de liberdade, o que chamam de liberdade libertária, que está sendo imposta ao texto bíblico, em vez de sair dele. A Bíblia trataria as nossas escolhas como reais, voluntárias e super significativas, mesmo quando afirma que elas estão sob o controle de Deus. E a última? Sobre o fatalismo. Para o ponto 4, a resposta é que um entendimento correto da doutrina, como a gente já conversou, não levaria ao fatalismo, mas sim a uma confiança ativa e a uma ação responsável, vendo as nossas ações como os meios que Deus ordenou. O fatalismo seria uma distorção da doutrina, não uma consequência lógica dela.
E além de responder às objeções, o texto também levanta algumas dificuldades que essa perspectiva a calvinista enxerga na visão arminiana. Ah, tipo, vira o jogo. Libertário, como Deus pode conhecer o futuro com certeza absoluta? O conhecimento dele não ficaria dependendo das nossas escolhas ainda não feitas? Boa pergunta. A onisciência de Deus. Exato. Outra questão. Como explicar a entrada e a persistência do mal no mundo se Deus, sendo todo-poderoso e perfeitamente bom, não ordenou nem quis o mal de forma alguma? Isso não colocaria em xeque ou a onipotência dele, ele não pôde impedir, ou a bondade dele, ele pôde, mas não quis, mesmo sem ter um propósito maior para permitir? Complica os atributos de Deus. E por fim, como garantir a vitória final e completa de Deus sobre o mal? O cumprimento das promessas dele, se ele não tem controle soberano sobre todas as vontades e eventos que podem acontecer. Basicamente, o argumento é que todo sistema teológico tem suas tensões, seus mistérios. A visão calvinista coloca o mistério na relação entre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. A visão arminiana, segundo essa análise, acaba deslocando o mistério para a natureza dos próprios atributos de Deus: onisciência, onipotência, bondade. Ufa! Realmente uma discussão bem profunda, com implicações gigantescas. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente explorou hoje, o que fica dessa análise do material sobre a providência divina? Parece que a visão apresentada é a de um Deus, radicalmente presente e ativo na sua criação, né? Coisas, a preservação, até conduzir todos os eventos, os grandes e os pequenos, que é a cooperação e o governo. É a imagem de um Deus que não está longe, só assistindo. Ele está intimamente envolvido em cada detalhe do universo que ele criou. Mesmo com toda a atenção e o mistério. Sim, mesmo reconhecendo a tensão real e o mistério profundo que envolve a questão do mal e essa compatibilidade entre o controle dele e a nossa liberdade voluntária, a mensagem central que parece emergir dessa perspectiva é dupla, né? Confiança e responsabilidade. Isso, um chamado para uma confiança radical em Deus, que tem tudo sob seu controle e propósito, mesmo quando a gente não entende nada, e ao mesmo tempo um chamado para nossa responsabilidade ativa. Nossas escolhas, nossas ações, nossas orações, tudo isso importa, tudo isso faz parte do desenrolar do plano dele. Uma combinação de descansar na soberania dele e ser dirigente na nossa resposta. Faz sentido. Faz todo sentido. E talvez, sabe, um pensamento final para a gente levar para casa, para refletir, algo que essa exploração provoca, né? Manda aí. Se essa visão estiver correta, se Deus de fato coopera em todos os eventos, desde a fotossíntese numa folhinha até a ascensão e queda de impérios, como isso poderia transformar nossa interpretação das coincidências do dia a dia, das alegrias inesperadas e também das provações, dos sofrimentos? Vê tudo com outros olhos. Talvez, será que a gente poderia começar a ver cada evento, não importa quão banal ou quão doloroso ele pareça para nós, como um fio numa tapeçaria imensa, intrincada, tecida por um artista mestre com um propósito final que é sábio, justo e bom, mesmo que o desenho completo escape totalmente à nossa vista aqui e agora. Nossa! Isso não é para anular a dor, claro, ou a nossa luta contra o mal, mas talvez ofereça uma camada a mais de significado, sabe? Uma possibilidade de encontrar esperança e propósito mesmo quando o cenário parece totalmente sombrio. Uma perspectiva realmente poderosa para a gente meditar. Um convite a confiar no tecelão, mesmo sem entender o bordado inteiro. Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje.